Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, bom dia. Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo abençoado para aprender um pouquinho mais, meditar na palavra do Senhor nosso Deus, né? Que grandes coisas têm feito por nós. E quero dizer aqui que eu estou com muita saudade de todos os irmãos e muito em breve estaremos no templo, né? Adorando juntos, adorando o nosso Deus. Amém, irmãos? E vamos meditar na palavra do Senhor, né? Rapidamente, também para a gente não se estender muito. E o título de hoje, da aula de hoje, é Vaso de Alabastro. Vamos estar falando um pouquinho daquela passagem de Maria Madalena, mas de Maria, né? Que não é Maria Madalena, que ela derrama um vaso de alabastro sobre Jesus. E nós vamos estar lendo duas passagens, dois evangelhos, né? Que falam sobre esse tema. Vamos estar lendo Marcos e João, né? Primeiramente aqui em Marcos, no capítulo 14, do 1 ao 9, e depois João 12, do 1 ao 8. É o mesmo episódio, mas eu achei interessante a gente ler esses dois evangelhos, porque dá pra gente tirar lição e um completa o outro. Então eu achei um pouquinho interessante a gente estar fazendo essas duas leituras, tá bom? Então vamos lá. Marcos 14, do 1 ao 9. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 3. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? E ela praticou a boa ação comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, e tem sempre convosco, e quando quiserdes, pois pode fazer o bem, mas a mim nem sempre tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Agora nós vamos estar lendo aqui em João 12, do 1 ao 8, que é a mesma história, né? Porém narrada aqui por João. E eu acredito que dá para ter um entendimento melhor lendo essas duas passagens aqui, né? Dá para uma completa o outro. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele porque não tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a,
que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Meus irmãos, então é uma passagem até de certa forma conhecida, né? E nós vamos ver, estudar um pouquinho aqui o que a gente já consegue tirar desse texto, o que a gente aprende com a atitude de Maria. Então, irmãos, aqui só para a gente contextualizar, foram dias antes da Páscoa, né? A maior festa judaica, que é em comemoração à saída do Egito, né? A libertação do Egito. Eles têm essa Páscoa, essa festa judaica, e as autoridades já estavam tramando para matar Jesus, né? E até se você pegar um pouco antes no texto de Mateus, se não me engano, de Marcos, eles falam de até matar o próprio Lázaro. Olha só a que ponto chega, porque ele foi ressuscitado, então eles estavam crendo em Jesus porque Jesus ressuscitou morto. Então eles queriam matar porque achavam que isso era um pecado muito grande, ressuscitar alguém, né? Fazer o bem para alguém, né? Bom, enfim. E eles estavam, Jesus, né? E já estava em Betânia, né? Na casa de Simão leproso, e estava Lázaro junto também. Marta é aquela mesma que reclamou de Maria, que ela estava cuidando de tudo, e Maria nos pés de Jesus, né? E ela estava servindo ali, parece que, não sei se não aprendeu ainda, né? Que o melhor era estar ouvindo Jesus, né? E então estava Lázaro, Marta e Maria, né? Mas Maria se destacou entre eles lá, e também estavam os discípulos, né? E Maria, ela aparece em outros episódios, né? Ela estava aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, como eu falei, e ela também se lançou aos pés de Jesus quando Lázaro morreu, por desespero. Então, só aqui a gente já tem uma grande lição, né, irmãos? Que ela já sabia muito bem que o melhor é estar sempre aos pés de Jesus, né? Sempre aprendendo nos momentos difíceis, sempre aos pés de Jesus. Isso é maravilhoso, né? E estando aos pés de Jesus, você age da maneira correta, né? Da maneira que deve ser feito, né? Com Ele na direção. E então essa já é a primeira lição que a gente aprende, que o melhor lugar é sempre aos pés de Jesus. E voltando ao texto, então Jesus estava reclinando, como diz em Marcos, né? E Maria traz um vaso de alabastro. E eu fui ver, né, irmão, o significado desse vaso de alabastro. É uma caixa feita para preservar os ungüentos, né, o bálsamo. E esse, no caso, era de nardo puro. Ele, além de ser um perfume muito valioso, muito caro, ele também era um bálsamo, servia como um remédio, né? Então, esse vaso de alabastro era o melhor recipiente que se podia armazenar um unguento. Só que esse vaso era como se fosse um cofre. E você colocava o líquido dentro, o bálsamo, o que seja, e você conseguiria colocar aos poucos, você não conseguia tirar. Então, ele tinha que quebrar esse vaso, quebrar esse selo, esse lacre, vamos dizer assim. E no caso, ela fez isso e derramou sobre a cabeça de Jesus, sobre o seu corpo. Chegou até os pés, ela secou o cabelo, os pés de Jesus com seus cabelos. E dava mais ou menos nesse vaso uns 500 ml de perfume, né? E ela quebra e joga, né, sobre os seus cabelos. E aí, irmãos, a gente já vê Judas, né, que fala em João lá, que já pega no pé dela e já reclama: nossa, deveria ter vendido por 300 denários e dado aos pobres. E aí o texto fala, né, que Judas já roubava. Ele que era o financeiro dos discípulos, e ele roubava a bolsa do que eles ganhavam, do que eles tinham. Então, Judas, ele tinha o seu emocional abalado, ele era inseguro, né? O Deus dele, a segurança dele estava no dinheiro, e as suas emoções o dominavam. E aquilo que, como a Michele disse há 2 semanas atrás, a gente
tem que tomar Judas como uma lição a não ser seguida. Ele andava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele foi um dos 12 a ser, né, escolhidos por Deus para aprender, para levar o evangelho, mas ele estava com Jesus, mas ao mesmo tempo não estava. E isso serve para nós também, né? Um alerta. Muitas vezes a gente está na igreja e verdadeiramente não está servindo a Jesus. Está lá, está do lado, está acompanhando tudo, mas não tem uma vida com Deus. Isso a gente pode tirar lição, mas não é esse o ensinamento. Isso aí já foi lá atrás, né? Se quiser assistir o vídeo da Michelle, para quem não assistiu ainda, foi 2 semanas atrás. Ela fala sobre isso. Bom, enfim. E diante dessa atitude, nós vamos tirar algumas lições. A primeira delas, ela fez o que pôde. No versículo 8 de Marcos, Jesus fala, ela fez o que pôde. Aí vem a pergunta, né? Será que eu faço o que eu posso para Jesus? Será que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer, né? Às vezes eu não estou nem fazendo nada para Jesus. Será que eu tenho aproveitado as oportunidades de falar sobre Jesus? Será que eu tenho vivido ou sendo testemunho de Cristo em minha vida? Então, e ali ela fez o que pôde. Será que eu estou fazendo o que eu posso? Isso me lembra, irmãos, uma passagem, está lá em Mateus 25, do 14 em diante, onde o Senhor ia viajar e deu 5 talentos para um, para que cuidasse, 2 para outro e 1 para outro. E é interessante que fala no versículo 15, conforme a sua capacidade, conforme a capacidade de cada um. Irmão, entenda que Deus, que Ele vai, o que Ele exige de você não é nada além do que você possa dar. Ele não vai exigir fora da sua capacidade. E eu tenho visto muitas vezes algumas pessoas usando isso para dar uma desculpa de não fazer. Por exemplo, se algum irmão faz alguma coisa mais ou melhor do que eu, irmão, entenda que você é único e exclusivo para o Senhor. Você tem que fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Se foram 5 talentos, se foram 2, se foram 1, não importa. Importa que você entregue de bom grado, que você faça aquilo que está diante da sua capacidade de coração para o Senhor. Faça o que você pode de acordo dentro daquilo que você pode. Porque às vezes, se você se comparar a outro, às vezes acaba te desanimando e você acaba não fazendo nada. Então você tem que, se você for olhar para outro, falar assim, nossa, eu quero tentar evoluir, chegar igual a esse irmão. E não falar, nossa, ele faz bem, então eu não vou fazer para me envergonhar. Não é isso, irmãos. Todo mundo nasce igual, com as mesmas 24 horas, porém, todos nós temos as nossas limitações. Você pode ser não tão bom em determinado assunto, mas ser excelente em outro. Então, faça o que você pode dentro daquilo que você sabe fazer. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, vai te recompensar. Esse Senhor, ele não estava esperando 10 denários daquele que ele deu um só, ele esperava 2, que era de acordo com a capacidade dele, mas o que ele fez, não fez nada. Então, irmãos, não se apegue aos outros, faça aquilo que você pode diante do Senhor, tá bom? Outro exemplo, ela fez o seu melhor que ela tinha, ofereceu o melhor que ela tinha. Fala no versículo 3 de Marcos, com perfume preciosíssimo. Aí, no original, fala que quer dizer que requer grande desembolso, de excelente valor e valor insuperável. Nardo puro, irmãos, só para vocês terem uma ideia, esse nardo não tinha em Israel. Ele era retirado na Índia, lá nas montanhas do Himalaia, na região da Índia. Olha só, por isso que era caro, né? E era retirado de um arbusto seco, assim, um determinado arbusto lá nas montanhas do Himalaia, na Índia, onde tirava esse nardo puro. E a Bíblia fala, né? O próprio Judas falou que valia mais de 300 denários. E um denário, naquela época, só para a gente ter uma ideia, corresponde a um dia de trabalho inteiro. Então a pessoa trabalhava o dia todo e recebia um denário. Ou seja, dava mais ou menos
um ano de trabalho. Você já pensou você pegar o seu um ano, você tirar um centavo para comer, para se vestir, para qualquer coisa, e juntar um ano de salário. Então, era uma coisa muito valiosa. Então, estava ali um ano inteiro de trabalho, né? E um frasco desse era cheio desse nardo, era uma economia de anos, ou às vezes até uma herança de família, né? E às vezes, como eles eram pobres, eles compravam às vezes uma gota e colocavam lá, ia juntando, né? E Maria, ela era de família pobre, né? Então eles tinham o costume de juntar esse bálsamo, esse nardo, desde novas, por causa do alto valor. Então sempre comprava de gotas ou gota, né? E elas armazenavam para o seu casamento. Que no dia do seu casamento, da noite de núpcias, elas passavam esse nardo, esse bálsamo para o seu corpo, né? E então isso era o melhor que ela tinha, era tudo que ela tinha, né? Hoje em dia as mulheres geralmente fazem enxoval, né? Elas juntavam esse nardo. Então, irmãos, qual o seu perfume caro, né? O que você faz de melhor para o Senhor, né? Para qual finalidade você usa esse perfume, né? Será que estamos fazendo o nosso melhor? Hoje eu vou encher vocês de perguntas, né? Será que está sendo de coração? Será que tenho buscado e oferecido a Deus com o meu melhor? Hoje em dia, irmãos, Deus não exige nada além do nosso coração. A gente não precisa fazer nenhuma uma obra, alguma coisa para resultar a aceitação do Senhor. Isso só basta a gente entregar o nosso coração. É isso que Ele quer, espiritualmente falando. Mas tratando no âmbito físico, irmãos, o que eu faço? Será que eu dou o meu melhor porque eu amo o Senhor? Eu faço o possível, eu ajudo a quem precisa quando está ao meu alcance? Não é necessariamente, irmãos, ajuda financeira, roupa, alimento, etc. É claro que falar de Jesus para alguém faminto é complicado. Então você alimenta a pessoa, a pessoa necessitada, para depois falar de Jesus, senão a pessoa não vai se ouvir. É claro que eu não estou falando que não deve, claro que tem que fazer, mas tem que alimentar também. Mas devemos conhecer Jesus e nos preparar para anunciar Cristo. Então, muitas vezes a gente não se prepara e por isso eu digo que às vezes a gente não dá o nosso melhor, que a gente não está preparado para oferecer aquilo que a gente recebeu, que é Jesus ao próximo. E então, esse, às vezes, eu acho que é o principal melhor que a gente pode dar, pode oferecer ao Senhor. Bom, outro ensinamento, ela fez o que tinha que fazer, irmãos, apesar da crítica. Ela tinha certeza que ela ia ser criticada. E gerou indignação, raiva, de alguns discípulos, principalmente de Judas, um desperdício, e já a Bíblia mesmo cita que ele estava com o coração, não é por causa ele queria para ele, falasse que ia vender e colocar na bolsinha ali para dar aos pobres, ele ia passar a mão lá, ele ia levar aquele dinheiro, mas ela sabia que isso ia acontecer, mas ela não deu bola, e ela foi molestada, no versículo 6, e é um ato a pessoa faz julga com tristeza, e a própria Bíblia diz, irmãos, que no Sermão da Montanha, que muitas vezes a gente é perseguido por fazer a obra do Senhor, às vezes dentro da nossa casa mesmo, na igreja, e isso é bíblico, mas é uma bem-aventurança, é sinal de que você está fazendo a coisa certa, quando pessoas começam a te criticar, a te perseguir por amor ao Evangelho. Então, irmãos, não pare, continue fazendo a obra de Deus, independente do que vão dizer, do que vão falar. Amém? Mais um aprendizado que a gente tem nesse episódio. Ela fez somente para agradar Jesus.
ela não fez pensando em se aparecer, em mostrar, olha, eu tenho um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Não, ela fez, e tanto que ela enxuga, né, os pés de Jesus com seus cabelos. E ela foi tanto isso porque naquela época, mulher que andava com o cabelo, era desonroso o cabelo solto em público. E ela rompe esse paradigma e não se preocupa com o que vão dizer, não. Ela quer apenas agradar Jesus, sabe, irmãos? E às vezes o que a gente faz? Será que a gente agrada a Jesus ou dá importância para o que irão pensar e falar, né? Caso eu esteja agradando Jesus, né? Ou será que eu tenho vergonha? Não faço o que Jesus pede para não ser julgado ou perseguido por outros, né? Pela opinião dos outros. Né? Às vezes, somos, como eu falei, já somos julgados pelos próprios cristãos ou por familiares que não estão alinhados, né? E não se preocupam em viver uma vida sincera com Deus e perante Jesus, e por não viver assim, eles acabam julgando a gente, criticando quem vive. Então, irmãos, não se preocupe com isso. Ouça a voz de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo e faça o que tiver que fazer. Agrade ao Senhor, porque é Ele que só que é merecedor. Não pense no que vão falar. Sabe, irmãos? Será que... Aí outras perguntas. Será que eu sou aquele que faz aquilo que Jesus manda? Ou não faço porque eu me importo com o que vão dizer? Ou será que eu vou mais além ainda? Será que, além de eu não fazer, eu ainda critico? Eu sou desse grupo que critica, que persegue quem faz, né? Ou será que eu faço, né? Ou será que eu sou do grupo que faço o que o Senhor pede sem reservas, da forma que Ele ensina, obviamente? Amém, irmãos? Mais um ensinamento. Ela fez para a pessoa certa, né? Maria, ela foi criticada no versículo 7 e Jesus a defendeu, né? Quando ela foi falar, você podia dar aos pobres, Jesus a defendeu, ela foi criticada, né, irmãos? É claro que devemos ajudar sim os mais pobres, mais necessitados, é fato, não se discute. Porém, Jesus vem em primeiro lugar, irmãos. O que eu tenho de melhor deve ser para o Senhor. Eu posso até me destacar, né, me empenhar num serviço social, até de se destacar por isso, né, irmãos? Mas isso não pode ser desculpa de eu não buscar a Deus, de eu não ter tempo para orar, né? O relacionamento com o Espírito Santo vem em primeiro lugar com o Senhor. Entenda que a gente não vai estar buscando da maneira correta. Se isso for a minha prioridade, ajudar as pessoas, como exemplo que eu estou dando, e não buscar o Senhor. Jesus precisa vir em primeiro, irmãos. Ninguém se salva por ajudar os necessitados, entenda. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, se ela não aceitou Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Se ela não aceitou a Cristo, irmãos, de nada adiantou, entende? Então, a salvação vem em primeiro lugar e a gente tem que ter isso bem consciente. O sacrifício de Jesus, irmãos, ele foi para nos salvar. Então, o ato de eu fazer uma coisa boa, ajudar as pessoas, isso não me traz a salvação. O que traz a salvação é Cristo. Entende que a salvação a consequência de eu fazer isso é porque eu sou salvo. A consequência de ajudar as pessoas é porque eu fui salvo. E não fazer isso para ser salvo. Fazer o que Jesus manda, o que Jesus pede de coração é consequência de salvação, porque eu aceitei Ele primeiro. Entende? Isso vira uma consequência, né? Que aí Deus, eu já falei algumas vezes, deu o melhor que Ele tinha por nós, que foi Jesus Cristo. Então Ele não espera menos do que o nosso melhor. Então o que podemos fazer de melhor para Ele? É entregar nosso coração e deixar Ele fazer. E automaticamente o ajudar, o cuidar das pessoas, o amar, vem porque eu sou salvo, não porque eu preciso alcançar a salvação fazendo isso. Amém?
Irmãos, rapidamente aqui que o tempo não para, né? Tem mais um outro ensinamento aqui. Ela agiu no tempo certo. Ela antecipou a sepultura de Jesus. Em Lucas 8 fala que algumas mulheres seguiram Jesus e seus discípulos. E elas prestavam assistência com seus bens. Elas ajudavam a bancar o ministério, elas cuidavam deles, eram mulheres ativas. E elas acompanharam Jesus até a sua crucificação. E os discípulos não, hein? Elas sim. Desde a Galileia elas estavam seguindo Jesus. E olha que interessante, Jesus foi morto mais ou menos 3 horas da tarde, e José de Arimateia, pouco antes das 6 horas, ele enrolou Jesus no pano fino, pediu o corpo de Jesus, ele enrolou no pano fino, num linho fino, e colocou na sepultura. Por quê, irmãos? Porque era sexta-feira e antecedia o sábado, que era o dia sagrado, mas lá o dia, não sei se hoje é assim ainda, não sei falar, mas lá naquela época o dia virava às 18 horas, a gente é meia-noite. Então 18h01 já era sábado, eles tinham que guardar o sábado. E como era 6 horas da tarde, então já era o sábado e eles não podiam fazer isso. E então ele só colocou na sepultura. E aí, no versículo 9, fala que ela... no versículo 8 de Mateus, Jesus fala, ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Isso era uma tradição para todos os mortos na época. Para todos os mortos, eles já embalsamavam as pessoas com perfume, com as iguarias, entendeu, irmãos? E isso é muito lindo, porque ela agiu no momento certo, ela estava aos pés de Jesus, então, sem intenção, muitas vezes, ela fez o que o Senhor mandou, né? O que ela fez a tradição que deveria ser feita, que era cuidar do corpo, porque eles não poderiam fazer. Aí se você ler lá em Lucas, onde eu mencionei, Lucas 25, dos 53 e 56, falam que elas iam até aquelas mulheres que seguiam Jesus, elas iam fazer esse embalsamento, mas só no domingo. Aí elas foram lá e o anjo ressuscitou e tal, porque no sábado eles não podiam. Então olha que lindo, ela até antecipou essa sepultura de Cristo, por cuidar dela, ela agiu no momento certo. Mais uma lição, irmãos, que a gente tira daqui, seu ato, o que ela fez, refletiu na eternidade. Olha que lindo, irmãos. Versículo 9, Jesus falando, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Irmãos, nesse momento, nessa aula, a profecia de Jesus está se cumprindo mais uma vez. Tá? Por quê? Porque nós estamos estudando quase 2000 anos depois, né, de acontecer esse episódio, nós estamos falando e aprendendo. Ou seja, Jesus falou, isso vai ser lembrado para sempre, para a sua memória. E hoje nós estamos cumprindo essa profecia. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, esse eu acredito que seja uma das lições mais interessantes que a gente possa tirar. A gente vive num mundo egoísta, nós vivemos para nós mesmos, né? Para nos agradar, né? Para me satisfazer. E muitas vezes os nossos atos, irmãos, refletem no que a gente vai ser lembrado, no nosso legado que a gente vai deixar. E ela deixou um legado maravilhoso. A gente vê as atitudes dela, a gente só tem a nos inspirar de como seguir Jesus, né? E Maria ensina isso muito claramente, que como a gente quer ser lembrado nas próximas gerações, né? Irmãos, eu li um livro recentemente que fala que você pode ter uma vida inteira de dedicação e bons frutos, e se no final da sua vida, da sua carreira, você cometer alguma coisa que desabone, uma traição, por mais que você se arrependa e tudo mais, mas você termine
com essa mancha, no final, não dando tempo de você reparar, enfim, alguma coisa desse tipo, você vai ser lembrado pelo seu erro. Você não vai ser lembrado pelo tudo de bom que você fez a vida toda, né? Então, irmãos, que influência eu deixo para minha geração futura? Mais uma pergunta. Essa influência pode ser negativa ou positiva, depende de cada um de nós, né? O que eu estou fazendo, né? Como eu vou ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Você fala assim, nossa, Marcelo, ele foi um homem de Deus, ele ajudou as pessoas, era um rapaz honesto, ou o Marcelo não valia nada. Marcelo roubava todo mundo, ele era mentiroso. O que eu estou deixando? O Marcelo, ele pisou na bola na igreja, ele traiu o pastor, enfim, o que eu estou deixando? Né, irmãos? Que legado eu vou deixar? Como eu vou ser lembrado? É isso a gente precisa ter em mente, porque, de certa forma, as nossas atitudes hoje vão refletir nas gerações de amanhã. Olha um exemplo aqui, está lá em Isaías 38, todo mundo conhece a passagem do rei Ezequias, que ele adoece e ele chama o profeta Isaías lança uma profecia e fala, você vai morrer, essa doença é para a morte. E ele chora muitíssimo, e Deus ouve o seu clamor e o cura, né? E acrescenta mais 15 anos de vida, e por isso ainda liberta o reino de Judá, que ele era o rei de Judá, da Síria, e traz paz e protege o seu povo, né, no período dele. Olha só que legal, né? E ainda Deus dá uma evidência de que isso ia acontecer, e faz a sombra retroceder 10 graus no relógio de Acaz. Então, né, Deus ainda faz um milagre para mostrar que Deus estava com ele, que eu tinha ouvido o seu clamor, o seu gemido. Né? Então, por causa do gemido de Ezequias, Deus interfere na estrutura do universo. Olha só que lindo. Né? Mas no capítulo 39, então, quer dizer, ele já estava, né, ele ia deixar um bom legado de paz para o povo, né? Ia ser bem visto, bem lembrado. Mas no 39, logo em seguida, o rei da Babilônia viu que ele estava doente e mandou presentes para ele, né, pela cura e tal. E Ezequias não glorifica a Deus. E ele começa a se exibir, a mostrar o seu poder, toda a sua riqueza, né? E aí, Isaías vem e fala para ele, ó, por causa disso a Babilônia vai prevalecer sobre você, né? E vão te levar tudo, e vão escravizar o povo, e vão destruir o seu reinado. E aí Ezequias, no versículo 8, dá uma resposta ainda para Isaías, fala assim, ó, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então, irmãos, a paz que ele teve foi nos dias dele, e por causa daquela atitude, Deus ia acabar com as gerações futuras, né? Ia trazer sofrimento. E ele falou assim, não estou nem aí, foi em outras palavras. Aqui no meu tempo agora, Deus falou que ia ser tudo bom, tudo tranquilo. Não estou nem aí com o que vai acontecer lá na frente. E ele não se importou. Então, irmãos, como será que aquelas gerações viam Ezequias, hein? Como eles pensavam sobre ele, né? Ele era lembrado por libertar o povo da Síria, ou foi lembrado por sua desobediência e orgulho, provocando a invasão da Babilônia e causando dor, sofrimento a toda a nação, né, irmãos? Vale uma reflexão aí, que possamos sempre fazer o bem, vivendo para Cristo, tá? Nossa maior pregação é aquela que nós não dizemos nada, mas sim a nossa maneira de viver. Que possamos ser lembrados como servos fiéis a Deus. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra, esse estudo, que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém? E que possamos, o nosso vaso de alabastro, que é o nosso melhor, estar cheio e entregue ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana de bênção e de vitória. Fiquem com Deus. Amém.
uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento.